Essa meditação teve como objetivo o trabalho no corpo emocional, trabalhando desilusões e medos de vidas passadas ou dessa vida, sentimentos que ainda afetam o seu padrão de comportamento na vida atual. E esse trabalho, essa meditação, contou com o apoio e o auxílio dos nossos irmãos arturianos, o auxílio do Conselho Kármico, dos nossos irmãos dos planos superiores e das consciências crísticas. Eu espero que todos possam usufruir dessa meditação. Desejo muita paz e muita luz a todos. Namastê. Hoje eu tô. Na verdade, começou ontem, eu tenho que falar ontem à noite. Ontem eu fiz um trabalho ad hoc de meditação, teracárdia, solito aqui, com a minha egrégora, para ajudar a turma no Rio Grande do Sul lá, né? Uhum. A psicosfera. Pedi turmas de luz para lá e aconteceu. Que aqui ficou um cassino, azul índigo aí, Uhum. do fundo do Alex ali, o pessoal confirmando. Pedi para minha família doar energia, elas doaram através de oração, né? Que elas gostam de meditação, mas a oração funciona, né? Uma oração sincera que elas fizeram. E aqui canalizamos a energia da minha família por mim aqui, com nossos mentores, e foi levada energia lá para auxílio. Quantidades, não sei, mas eu sei que foi levado lá, foi mandado para lá, tá? Foi confirmado. E ontem, meu chakra cardíaco ferveu, me lembrou aquela meditação célebre, aquela visita dos irmãos da cidade estelar do Sol. Foi aquele calor no meu chakra, na verdade fundiu o chakra plexo solar com o cardíaco ontem. Parecia um círculo de calor enorme, mas muito quente. Eu não estou exagerando à toa, foi muito quente. Que eu, e eles me confirmaram a hora que eu tinha que parar. Então, uma hora eu parei, fiquei uns 10, 15 minutos meditando, depois tive que parar, né? Aí me Uhum. orientaram a comer muita carne hoje. Fui para uma churrascaria aqui em Itapema, comi carne até sair pesado. Tive que fazer uma caminhada de acho que uns 7 quilômetros na areia, devagarzinho, para fazer digestão, Uhum. para me preparar para hoje. Hoje ocorreu algo similar. Muito calor aqui, no chakra cardíaco, e uma grande quantidade de agulhadas. Sabe aquelas agulhas que as nossas mães e avós faziam tricô, faziam blusão, cachecol? Sim. Eu senti aquelas agulhonas fincando. E doía, 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 e eu não fiz aquilo que o Alex faz, expandir e voltar. Falei, não, vamos na raça aqui, vamos sentir dor para ver. Senti dor e passou a dor sozinha. Foi crescendo, chegou no pico de dor e começou a abaixar a dor. E pelo que vocês já relataram, eu já senti essas agulhadas outras vezes, mas não foi tão intenso como hoje. Hoje foi o ápice. É um bom sinal isso, que está abrindo mais os meus chakras, né? Os meus corpos sutis estão se desenvolvendo mais, ficando mais limpos, né? Fiquei Uhum. muito contente com isso. E senti extração de energia aqui pelo chakra de trás, né? De sempre, né? Foi bastante energia. E seria isso que eu posso contribuir hoje. Eu sei que deu certo a extração e eu tive essa ótima notícia das agulhadas. Agulhada é coisa boa, estou sabendo disso. Com relação à carne, né? Então, só para esclarecer, né, um pouquinho, que a gente já teve experiências aqui antes, né? A necessidade, o porquê da carne, né? Por que ter que comer carne para fazer um trabalho desses? Dependendo do trabalho que você faz, você precisa de uma energia mais densa. E comer a carne te dá essa energia extra mais densa. Você fica um pouquinho mais denso por causa da carne, tá? E aí os nossos irmãos auxiliadores, né, os irmãos da luz, podem se utilizar dessa matéria-prima, dessa energia mais densa. Então, essa energia mais densa é necessária para tratamentos de pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. Então, eu imagino que essa energia, né, mais próxima à energia do físico, tenha sido utilizado no trabalho de resgate, lá onde você pediu o tubo de luz. Tá? Muito obrigada. Com muito esforço, eu lembro até a orientação, a sua orientação a respeito do oitavo chakra.
sei que eu continuei lúcido por mais algum tempo, só que eu não lembro até onde. Sim, mais tranquilo, só que foi muito rápido, né? Porque eu apaguei, né? Eu nem fechei, eu nem pisquei, já estava de volta. Foi rápido até para mim, que tava lúcida o tempo todo. Uhum. Então, espero que possa ter contribuído com os nossos propósitos. E a intenção, deixei bem clara qual era. Sim, sempre contribui. A gente já conversou sobre isso, né? Muitas Uhum, vezes a gente é apagado porque a gente vai trabalhar, né? A gente é desdobrado e sai para trabalhar. E às vezes a gente é apagado porque um dos nossos irmãos arturianos, né, que estavam trabalhando conosco hoje, precisam fazer um desdobramento dos corpos, tá? Para poder tratar o corpo emocional, uhum, tá? Dependendo da pessoa, como cada caso é um caso, dependendo do caso né, da pessoa, eles precisam expandir mais o corpo e aí a pessoa paga, né? A pessoa fica meia desligada. Mas o trabalho é feito e você, usando do seu livre-arbítrio para fazer parte desse trabalho, tá? Você também auxilia na parte do trabalho planetário, mesmo não se lembrando disso, tá? Porque você está de comum acordo com o teu eu sou naquele momento, tá? Outra parte da sua consciência faz o pedido. E assim tudo acontece. Tudo é válido. Você, mesmo estando apagado, você participou de tudo. Você contribuiu com tudo. E no mesmo momento em que ele apagou, eu também apaguei. Só que eu não apaguei, eu apaguei, fiquei escutando você falando, e de repente voltava. Aí teve uma hora que eu voltei, você estava fazendo decreto. Ou eu falei, tem que fazer decreto. Comecei a fazer o decreto também. Aí, não fazendo decreto, eu apaguei de novo. E depois eu voltei um pouco antes do final também, eu já voltei também. Mas foi exatamente no final e tal. E acho que tem mais um momento no meio também que eu apaguei. Mas foi parecido com o Olavo também. Só que, diferente dele, quando eu voltei, eu sinto como se tivesse alguma coisa no meu peito agora. Como Ah, assim? hum, Tipo o quê? Qual é a um sensação? peso, peso. Como se fosse algo pesado aqui. Ah, Mas é de sentimento pesado, de dor, ou dor não, física? não, não é dor. É como se fosse, é como se fosse um peso. Não sei como explicar. É um peso. Tem um peso aqui. É É como uma dor se física. não é físico. É o quê? Sei lá, tá esquisito. Não sei como contar em palavras. Tô tentando aqui ver se eu consigo aumentar isso, aumentar, né? Mas não, ele só tá aqui, só tá parado. Hum, E não é algo ruim, não é ruim, não é dor, não é nada. Só sinto que tem alguma coisa aqui na frente, bem aqui, tipo. Eu Então, também senti um peso, hum, tá? Tô sentindo ainda. E eu senti como se eu estivesse entrando em contato com a dor das pessoas sem eu sentir a dor delas. Como se eu estivesse ajudando a transmutar a dor delas, sem eu ter que viver a dor delas, sem eu ter que experimentar no meu corpo a dor deles, hum, tá? interessante. Uhum. No decreto do serviço planetário que foi feito, no começo, logo no começo foi dito que, né, pedido para as pessoas falarem, né? Coloco em nome do meu eu sou,
coloco o meu coração a serviço da luz. Uhum. Tá? Isso pode ter desencadeado essa parte aí. Então, por isso que é importante descrever o que você está sentindo, Sim. tá? Então, o que você está sentindo? É algo seu? É algo externo? Você está sentindo angústia, frustração, medo, ressentimento, ódio? O que você está sentindo? Peso. Não é sentimento. É só peso. É como se tivesse uma bola de energia aqui. Ah, Aqui e tá É uma stuck. pressão, né? Não é uma pressão? É uma pressão, é. Eu tô sentindo esse troço também. tá. Isso, Então é uma pressão, certo? isso. Tá bom. Mas não Então, chega a ser relacionado com sentimento. Que eu tá. tô bem, sentimento eu tô bem. É que de Fale. certo, então eu fui mais longe. Hum, Eu estava sentindo esse peso, né? Essa pressão. Acho que melhor, o que descreve melhor é a pressão, né? E aí eu perguntei para os arturianos o que estava acontecendo e o que eu senti foi o trabalho energético hum, que estava sendo feito, tanto a nível individual, porque foi tratado o corpo emocional, quanto a nível planetário, o serviço planetário. uhum, Tá? Foram invocados tubos de luz. Então a gente vai sentir um pouco esse peso, uhum, tá? Tipo, o peso de ter feito esse trabalho energético, ter feito esses pedidos. É algo que permeia, ele vai permanecer, essa vibração vai permanecer por um tempo, tá? E é bem provável, apesar de não ter perguntado, é bem provável que talvez tenha equipamento novo, hum. porque teve uma turma nova de arturianos que participou do trabalho de hoje. Foram eles que coordenaram a meditação e estavam aqui comigo. Provavelmente também estavam com vocês. Aí eu vou deixar que eles apareçam aí mais tarde para dizer exatamente o que fizeram e quem eles são, para que não fique só o que eu estou dizendo. Eu vi eles são bem diferentes. São diferentes como? Eles têm uma luz azulada muito mais fluorescente, muito mais intensa. E eu não era o que eu costumava ver. E eles se mostraram para mim, você vai cortar isso, então eu posso falar em assim, 3, 4, assim, e aqueles arcturianos que você põe bem na meditação, aquelas imagens, mas o brilho, a luz deles, o incandescente de azul é algo só comparado ao seu fundo, assim. Era um toque energético diferente. É isso que eu queria dizer. Eles que pediram para eu fazer o fundo azul, eu fiz vários hoje, e Eu também vi para muito. usar camiseta azul. Eu vi a imagem deles e a luz que eles emanam é de uma fluorescência, uma luz mais brilhante, assim, sabe? Isso, Perfeito. eu vi assim também. Então bateu, Carlinho. Mas é um arturiano diferente que veio hoje, né? Uhum, Eu notei, na verdade, a luz muito diferente. A intensidade, né? A forma como a luz deles se apresenta. uhum. Diferente do outro grupo de arturianos que nós conhecemos. Isso. Eu cheguei a perguntar. Então, Oi? então a gente apagar é porque os arturianos são tá se adaptando. Não, eu acho Ainda, que é por causa da natureza do trabalho que foi feito. É um trabalho muito profundo, pessoal, hoje. Antes de eu me desligar, quando eu senti a presença dos arturianos, foi intuído para mim que estava com essa presença dos arturianos, e eu vi um arturiano muito alto, e ele ficou atrás de mim. E quando ele ficou atrás de mim, a luz dele era tão intensa que eu sentia, é, né, eu sentia essa luz, eu via
essa luz dele fluorescente em todo o entorno dele, né, no quarto. E, e aí ele mexeu em alguma coisa na minha nuca. Quando ele mexeu em alguma coisa, eu simplesmente eu apaguei. E aí eu ficava indo e voltando, mas eu não tinha forças mais. E essa pressão no chakra cardíaco, a pressão foi bem intensa, mas foi maravilhoso, como sempre. Muito obrigada. A gente sempre fica muito surpresa com essas meditações, sabe? Porque ela mexe, ela mexe com nossos sentidos, com o nosso emocional. A gente vem para a meditação e às vezes vem sem muito ânimo, né? Pelo dia a dia pesado e tudo. E de repente você se sente assim tão. Todo o resto é tão pequeno, sabe? Os seus problemas ficam tão distantes. É uma carga energética muito intensa que eles colocam de renovação. É incrível. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Realmente, tem sempre. A gente sempre tem auxílio, né? E eles colocam muito carinho, muito amor e dedicação para preparar cada uma das meditações. É um trabalho coordenado conosco e com outras pessoas. Eles têm que estar presentes para fazer o trabalho, instalar equipamentos, remover implementos, limpar o ambiente onde nós estamos, afastar os obsessores. Tem todo um trabalho por trás, né? Um trabalho dos bastidores que são feitos por eles que a gente nem sempre se dá conta, né? Do quanto é preparado para nos auxiliar. Comecei a expansão e comecei a sentir no físico essa expansão, né? Eu sinto realmente o meu cardíaco, eu sinto o meu ar ficar diferente, eu sinto na pele. A coisa é bem física para mim. É, Aí eu comecei a ter algumas sensações. Eu achei, não vou ouvir muita coisa, não sei o quê, porque essa vida para mim, eu tenho minhas dificuldades, mas nunca fui uma pessoa ruim, nunca fiz atrocidades. E falei, bom, então seja o que Deus quiser, né? Aí começou a ouvir um monte de coisa de vidas passadas e eu correlacionei, falei, ai, que vida boa. Aí vieram assim, essas expressões, essas percepções que o pessoal está narrando, eu senti e vi tudo. Ó, um padre que foi horrível, que mandou pessoas para uma fogueira. Depois eu tive que lidar com o sentimento desse padre, ele tinha medo de ser julgado por Deus, porque ele tinha feito inúmeras coisas erradas, e ele sabia disso, então ele tinha muito medo de ser julgado. Eu tive que lidar com esse sentimento. Depois, eu me via num tempo de guerra, que eu perdi uma guerra, então eu tinha uma frustração enorme da perda daquela guerra. Eu me via assim, ai meu Deus, o que é que vai ser agora? E eu tinha que lidar com o rei, eu tive que falar com o rei, a perda, sabe, a frustração, a desilusão daquilo. Então aí tem medo, tem desilusão. Eu me vi sendo. Eu entendi o medo que eu tenho de altura. Eu tenho muito medo de altura. Mas a altura que eu digo não é andar de avião, é ficar assim, peito livre, tipo andar de pão de açúcar, asa delta, paraquedas. Aí eu me vi numa situação que tinha uma nave que. Como é que é o nome quando uma nave puxa uma pessoa assim, faz abdução? Abdução. Abdução. Eu me vi sendo abduzido e isso me deu um pânico de altura. E eu tenho isso até hoje. Eu não sabia por quê, agora faz sentido. Então, quando eu chego no parapeito de um prédio assim, eu chego assim, ó, olhando assim com cuidado e volto, quero voltar. Trabalhei esse sentimento, esse medo. É,
aí medo de tempestade em alto mar. Eu estava velejando, eu estava num barco daquelas fragatas antigas à vela, e vinha uma tempestade enorme com ondas grandes, eu não conseguia. Aí a onda arrebentou todas as velas do barco, eu ficava lá à míngua. Isso me deu muito medo em alto mar sem recurso. Eu lidei com esse sentimento de pânico, e eu sentia aquilo tudo, aquilo vinha. Então juntou tudo. Deixa eu ver mais. Eu entrava no Coliseu para realmente matar ou morrer, para duelar. E quando você entra numa coisa que é face a face, que te expõe a um perigo, aquilo te gera uma carga de adrenalina, uma descarga enorme. E eu senti aquela descarga em mim, sabe? Uma coisa que precede algo que você vai entrar no embate. Você sabe que você vai entrar na fronte de guerra, então aquela descarga vinha em mim de adrenalina grande. Aí a Cibele pediu a luz das consciências crísticas e eu fui agraciado, porque com a luz do meu coração e a luz das consciências crísticas, eu via todo aquele sentimento, aqueles sentimentos, medos, frustrações sendo, entre aspas, absorvida pela luz do todo, e eu sentia aquilo se desprendendo de mim, como se fosse algo líquido que eu pudesse enxergar assim, o quanto que está saindo de mim. Então, assim, ó, é um líquido que vai subindo, líquido entre aspas, tá, pessoal? Que vinha subindo, subindo, eu ia enxergando, enxergando, aquilo ia saindo e foi embora. Então, deu lugar daquela pressão, daqueles sentimentos, eu senti paz, eu senti tranquilidade e depois eu senti amorosidade. Então, eu consegui, através do trabalho de hoje, da ajuda dos arcturianos, da luz das consciências crísticas, me desprender de muito dessas mazelas, coisas do passado que eu nem tinha ideia, é, e entreguei. Mas Entreguei. foi mostrado para você como essas coisas do passado ainda afetavam a tua vida atual? De que forma isso ainda estava afetando você na sua vida atual? Sibeli, a única coisa que eu consegui relacionar que está me afetando é o medo de altura. Hum. As outras coisas, eu não consegui, porque eu desde de jovenzinho, eu sempre gostei de briga, não de brigar na rua, mas de luta, de coisa marcial. Eu queria ser polícia, eu queria ser do BOPE. Isso tudo não me pertence mais, eu quero me afastar disso. Eu adorava ver o UFC, MMA, eu sentia prazer nisso. Hoje eu não sinto mais isso. Parece que eles estão levando isso, eu estou levando, eu quero uma vida mais tranquila. É Uhum. de monge. Eu nem boto mais no UFC aqui em casa. Fabi é testemunha aqui. Então, eu acho que isso faz parte desse processo. Isso me afetava demais. Eu adorava ver soco, porrada, o pontapé. Eu gostava desse troço, eu vibrava. Hoje não, tô serenado, tô tranquilo. Tem briga, eu vou pro outro lado. Antes tinha briga, eu pulava pra cima da briga. Negócio de maluco. Tinha uma briga, eu ficava numa aflição, uma coisa que eu ia pra cima. Igual um galinho de briga, vai entender. Então, tá tudo muito suavizado. Então, e para finalizar, Sibeli, quando a gente fez o trabalho o segundo, o serviço planetário, eu senti muita luz do meu coração, aquele padrão, né? Encontrando com luz das consciências crísticas e indo para zonas de dor, de sofrimento. Eu pensei também na região do sul do Brasil ali, natural, nossa mente está muito nisso, né? E eu senti um sol entrando, irradiando em muitas regiões, naquela região, e o sol assim, tipo queimando, o sol dissipando, limpando muitas coisas ali. É o que eu vi, tá? E depois, quando acabou o trabalho, eu não me dei é, consciência, mas eu estava muito expandido e eu senti a retração, assim, retraiu bem forte. Eu agradeci, vi os arcturianos altos, eles são finos, altos, bem longilíneos assim, e com uma luz muito brilhante.
com a luz muito intensa no azul, bem fluorescente. Então, quando eu saí do quarto, eu cheguei na sala, é por isso que eu demorei para entrar aqui. A Fabi estava chorando em pranto, mas ela estava em pranto, chorando. Entendeu? Eu tive que sentar do lado dela, ficar abraçado, consolando a Fabi. Calma, 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 consolando. Até ela conseguiu voltar, voltar, voltar. Ela teve que tirar o negócio, lavar o rosto e voltar. Ficou mal. Ficou bem mal. Eu acho que ela nem vai querer falar hoje, não sei, vamos ver. Então eu termino meu depoimento agradecendo, dizendo que tudo que a gente vive aqui, para mim, foi muito real, a ponto de sentir na pele, depois sentir paz. Tá? Obrigado, Sibeli. Muito obrigada. Obrigado. Mas era importante que você meditasse a respeito da pergunta que eu te fiz. Tá? O que continua me incomodando, né? Não é o que continua incomodando, é assim. Hoje foi iniciado um trabalho e até durante a meditação, durante o decreto, foi pedido para que mostrasse para você as causas, o que causou esses sentimentos, tá? A origem desses sentimentos e desses traumas relacionados à desilusão e ao medo. Então, mostraram várias coisas, né? Aí o próximo passo é você entender de que forma isso modifica o teu padrão na tua vida atual, padrão de pensamento, padrão de sentimento, padrão de como você vê a si mesmo, como você vê o mundo, tá? Porque essa é outra parte do trabalho, que é o psicológico. Você tem que se entender melhor. Tem que ir a fundo o porquê do que e de que forma isso pode estar te afetando hoje. Tá? Até as ideologias do passado podem estar te afetando na tua vida atual e não é tão claro, a gente não percebe tão claramente. São padrões de pensamentos que vêm de vida passada e que a gente repete na vida atual. É meio padrão automático, já está incutido ali, né? A gente nem se dá conta. Tá no corpo emocional, tá? E existem vários fatores que podem levar a gente ou a se modificar ou a perpetuar o mesmo padrão, tá? Na vida atual, do que foi de acordo com o que foi planejado para nós na nossa encarnação, no ambiente onde nós estamos, no estado, no país onde nascemos, no estado onde vivemos, nas pessoas na qual nos relacionamos, qual é o padrão de pensamento dessas pessoas, tá? Você vai ser influenciado por isso. Semelhante atrai semelhante. Então, o que você tem de semelhante com as pessoas na região onde você mora? Tá? Apesar de todas as modificações que nós já fizemos dentro desse projeto, Luz Interior, existem coisas que nos ligam psicologicamente, nós estamos ao redor dos nossos semelhantes. Então, mesmo que não seja tão lúcido, que você não consiga ver tão claramente, ainda existe algo dentro de você, ainda existe algo no seu corpo emocional, tá? Que te mantém próximo a essa vibração. Tá? Então é um trabalho interior, é um trabalho interno. Tem que olhar para dentro de si e esfigulhar lá os mínimos detalhes. O porquê do quê. Tá? Porque o problema não está no outro. O problema está em você. Sim, sim. Eu do passado, né, também. Eu tive um monte de pista. Do momento que você tem uma ponta, fica mais fácil você começar a relacionar outras pontas, né? Sim. Tipo, montar um quebra-cabeça, né? Então, o que você falou é valioso também. É importante passar um tempinho tentando, pelo menos, né? Não significa que a gente consiga, mas tentando montar o quebra-cabeças, tá? Tentando ver o todo. A gente vê só uma partezinha aqui, outra partezinha ali, e a gente não consegue fazer sentido de tudo.
Então, tem que Sim, sim. montar o quebra-cabeças para conseguir ter uma visão mais ampla de você mesmo, da sua vida, que você está fazendo aqui, o que você precisa modificar. Essa peça é uma peça bonitinha. Essa peça é uma das minhas desilusões do passado, que me serviu muito. Eu sou grato por essa peça, eu sou grato por essa experiência, mas acho que está na hora de modificar essa peça. Aí eu posso dar um novo significado a essa peça. E revestir essa peça com muito amor e gratidão. Revestir essa peça com ver a vida com outros olhos. Né? O que eu posso aproveitar dela? E de que forma eu posso botar essa peça de novo no meu quebra-cabeças? Essa peça não precisa ser um fardo, essa peça não precisa ser um bloqueio. Ela pode ser só luz. Só depende de nós fazer esse trabalho interior. Muito obrigada. Obrigado, Sibeli. Vou falar um pouquinho da minha experiência. No primeiro momento eu não senti nenhuma visualização, não fiz nenhum contato, nenhuma percepção do passado. Quando começou o decreto, eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito, do lado direito. É engraçado que eu estou acostumado a sentir umas agulhadas, que eu digo que eu pareço um boneco de voodoo. De vez em quando eu sinto umas agulhadas em várias partes do corpo. Mas essa, excepcionalmente, era uma dor aguda, muito forte, como o Vinícius falou. A sensação de uma agulha grossa, como foi de crochê mesmo, entrando assim, sabe, de me faltar o ar. Em alguns momentos eu tive que ficar, ai, 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 peraí, o que é isso? E demorou um tempinho assim, para aliviar, porque aquela dor ficou intensa durante um tempo, que eu não conseguia nem mais acompanhar o decreto, tentando falar, mas nem saía, que eu estava me segurando ali com a dor. E aí depois aliviou a dor. E aí quando você começa a falar, né, da questão de expandir o cardíaco e fazer a conexão com o planeta, eu consegui perceber vários feixes de luz saindo, assim, sendo direcionados, né, para vários locais. Só que depois eu apaguei. E aí eu não conseguia mais acompanhar. Quando eu voltei, você estava chamando a gente para voltar, perguntando se estava tudo bem. E aí eu fui voltando aos poucos. Então foi o que me incomodou mais foi a dor mesmo. Foi muito forte. Sim. Infelizmente isso é muito comum, tanto no trabalho com o grupo de Bezerra de Menezes ou com os humanos, né, do além, quanto com o trabalho com os extraterrestres, ou os arturianos. Faz anos que eu tenho sentido agulhadas também. Antes eu sentia agulhada, eu dava até pulo. Agora tá mais leve, eu não tenho sentido mais isso. É como se tivesse sido mais uma fase que foi necessário ter essa acupuntura extraterrestre. Digamos Bom, né, assim. isso me dá uma positividade, sabendo que vai melhorar. É como se fosse uma acupuntura. É para te ajudar, tá? Com certeza, é para te ajudar. Equilibrar aí os seus, como é que se chama isso? Campos energéticos, os meridianos, no caso, né? Que tem a conexão energética com vários. Toda a intrinsequidade, né? Os chakras, os grandes chakras secundários, terciários, o principal, tudo que conecta energeticamente aos chakras, certo? E aí tem o fluxo energético no corpo, como ele flui, né? Como essa energia flui
nos teus corpos sutis, até o corpo físico. Então, esse trabalho muitas vezes é feito no duplo etérico. Tá? Porque depois alivia, você não fica com dor nenhuma. Você pode apertar o local que você não sente a dor. Aí você percebe que realmente. Eu não acho, como você falou, não sei se eu precisava perceber o trabalho que estava sendo feito, aí eu sentia dor, mas que você percebe que é energético, senão estaria no corpo ainda a dor, né? Sim. Então, eles precisam fazer alguns ajustes. Esses ajustes são feitos como se fosse uma acupuntura, né? Tem umas agulhas. A gente sente como se fosse uma agulha, tá? E são equipamentos que são instalados, né? Não é literalmente uma agulha, são equipamentos que são instalados, que ajudam a regular aí o fluxo energético para que os nossos chakras funcionem de uma forma mais perfeita, tá? Para que a gente consiga ter até uma limpeza do corpo emocional, como foi feito hoje. Um trabalho de transmutação de energias deletérias, energias que estavam no nosso corpo emocional e que nos afetam até no corpo físico. Né? Esses problemas que nós temos, até a desilusão e o medo, eles se materializam no nosso corpo físico. Desde o nosso padrão de pensamento daquelas personalidades de vida passada até o nosso padrão de pensamento da vida atual, afeta o nosso corpo, nossos corpos inferiores, até modificar o corpo físico. E essa modificação pode se transformar em uma doença, um problema mais grave, um problema crônico no corpo físico. Pressão alta, pode ser qualquer coisa simples, né? Como a pressão alta, tá? A angústia de vida passada pode causar problema de pressão, a ansiedade da vida passada pode voltar na vida atual e essa ansiedade vai gerar outros problemas crônicos, tá? Você pode desenvolver uma síndrome do pânico, tá? E a síndrome isso que veio do corpo emocional pode afetar a pineal, pode afetar a tiroide, pode afetar a hipófise, pode afetar tudo que coordena os nossos hormônios e aí isso se manifesta talvez até como uma síndrome do pânico e outras coisas mais. Tá? Interessante. É, Gratidão. Gratidão até pela dor, tá? Então, aos poucos eu aprendi a agradecer as agulhadas. Não é? Pensando depois de tudo isso que você falou, obrigada, valeu, pode continuar furando. Eu nunca fiz acupuntura, mas eu imagino que, dependendo de como quem faz, talvez uma pessoa sinta um pouquinho de dor. A maioria das pessoas que falaram que fizeram acupuntura, elas falam que não sentem nada. Isso não é Mas tem acupuntura, alguns não. pontos, os pontos Isso é emocionais agulha dói de tu. bastante. É acupuntura de ET, tá? Não reclama. A acupuntura de ET não é feito com agulhinha, não. É feito com agulha de tricô, tá? É agulhão. Ai, gente, tô brincando, só pro pessoal do YouTube não achar que eu tô falando sério. Então, eu estava pensando se eu falava, mas também para dar uma satisfação. Acho que Eu é mais sempre, importante saber como você está. eu tô bem, mas eu senti assim, como eu relatei aí, um sentimento muito de tristeza. Eu comecei bem a meditação, eu mentalizei a expansão do chakra cardíaco e e me tornei assim, primeiro muita luz branca, vibrante, e depois como se eu estivesse vibrando essa luz muito forte como um sol. E, e depois disso eu comecei, acompanhei todo o decreto, eu fiz o decreto também,
E, e, não sei, e, assim, por conta do que está acontecendo atualmente aqui, né, no Uhum. Sul, isso está mexendo comigo, até o Dani fica chamando um pouco a minha atenção para eu parar de estar olhando muito esses noticiários. TV eu nem estou olhando, mas a gente vê as notícias na internet. Então eu não sei se por eu ter essa parte emocional ter sido abalada por esses dias e até um pouco, né, antes do trabalho, hoje à tarde também. Aí eu fiquei na dúvida se foi trazido à tona algo de vidas passadas, ou então eu meio que, entre aspas, estraguei hoje o trabalho, porque trouxe fatos atuais que mexeram comigo e ao tentar, no início eu achei que eu tinha conseguido me desligar totalmente ao iniciar a meditação. Aí me veio esse sentimento, uma tristeza muito grande, brotou em mim uma tristeza, 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 e eu comecei a chorar, assim, eu sentia que lágrima descia, e aí eu não consegui segurar mais não. Aí chorei mesmo, sou muito chorona. É isso, essa tristeza, sabe? O trabalho Isso. de hoje mexeu na parte da desilusões e medos, né? Então, pelo visto, Uhum. você focou na desilusão. Pode E ser. a tristeza que estava aí profunda, de várias encarnações, veio à Hum. tona. Na sua opinião, você acha que tem também a influência do atual aí, né? Nessa meditação minha, de eu ter trazido um pouco do que é o atual hoje em dia, da catástrofe aí que aconteceu? Seria lógico, uma Uhum. explicação lógica para isso, mas o que eu sinto é que não. O que eu Não? sinto que é o que foi feito foi um trabalho muito profundo no seu corpo emocional e que essa tristeza toda é sua, de vidas Hum. passadas, de personalidades de vidas passadas, e uma tristeza muito profunda que foi trabalhada hoje. Agora você falando, deu até vontade de chorar de novo, tá vendo? Uhum. As coisas que a gente sofreu no passado, né? Eu também vendo muitas das imagens do que está aparecendo agora em tudo quanto é rede social, de vez em quando vem à tona e eu começo a chorar. Então realmente é um gatilho, né? É um trigger, Mas a gente bota para fora o que tem dentro. Então mesmo que Por isso isso. seja um gatilho, ele é um gatilho porque você já tem isso dentro de você. Uhum. Isso me lembra algumas situações comigo que acontece quando eu venho uma determinada situação. Isso, a situação por si só, ah, não chega a me afetar. A situação é uma situação banal, mas tipo assim, é uma pessoa tendo que se afastar e indo embora. Mas e de repente essa pessoa morre, tá? Essa situação, assim. E mas isso traz lembrança de outras coisas. Isso em mim dava é, é, antes mesmo de eu ter perdido meu pai, me dava essa situação, me dava um choro que eu não conseguia me controlar, um choro forte, assim, um choro caudaloso, e eu não sabia de onde é que vinha quando isso acontecia. Depois de um tempo que comecei a entender mais que tem a ver com tem a ver com algo que eu tenho que trabalhar dentro de mim que aconteceu várias vezes, porque em várias situações aconteceu a mesma situação. É,
E engraçado que pensar, realmente vem à tona, lá na garganta, né? Sim. É, mas é, mas é interessante isso mesmo. Então, ah, chora que é bom também, é bom botar pra fora. E o Dani me viu aqui chorando, acho que ele nunca me viu chorando tanto na vida. Pelo É, tempo que ele não está comigo. Mas às vezes tem algumas coisas que tocam a gente profundamente. Eu Com acho. relação ao que a gente estava falando antes, né? Da tristeza, do trabalho interior, do trabalho que foi feito hoje, que hoje foi feito uma transmutação desses sentimentos, né, da tristeza, foi transmutado hoje. Por isso que você sentiu também de forma tão intensa, né? Porque quando se trabalha essa energia, essa vibração de tristeza, tá? É feito como se fosse um expurgo. Ela vem muito forte à tona, tá? E aí você começa a chorar. E não consegue. E desaba. Quando o sentimento de tristeza ele é muito forte e ele é trazido à tona para ser transmutado, vem assim com essa força toda, tá? Ninguém chora só por chorar, não recomendo ninguém chorar só por chorar, tá? Mas se num trabalho como este você começar a chorar, não se condene por isso, não se julgue por isso, apenas deixe fluir, porque através dessas lágrimas o seu corpo emocional está sendo limpo, transmutado, revigorado. Mesmo que não saiba o motivo do choro. Sim, mesmo que ela não se lembre a origem, Isso. né? O motivo agora já estamos dando. Não, A eu perguntei origem, pra ela. a origem, o trauma que ah, causou, né, essas tristezas, porque eu acho que não foi uma coisa só, foi o acúmulo, né, de várias tristezas por várias vidas, e talvez até da vida atual, né, porque o padrão se repete. É um padrão de vibração que nós temos dentro de nós, o nosso corpo emocional. Esse padrão a gente repete. Enquanto a gente não modificar isso, não der um novo significado, a gente só repete o mesmo padrão de pensamento, de comportamento, de vibração, de frequência, de sintonia. A gente só repete a mesma coisa. E aí depois, quando o trabalho é feito, né, o trabalho energético é feito, era importante, assim como eu falei para outra pessoa aqui, era importante você tentar meditar sobre a origem. O que te levou a se sentir desse jeito em vida passada? E por que isso ainda se reflete na sua vida atual? Por que você ainda tem esse padrão? Porque o padrão de tristeza bloqueia não só o fluxo energético dos chakras, principalmente o chakra cardíaco, como bloqueia a sua percepção da vida, do mundo. Ela deforma a sua visão a ponto de você não ser feliz. Você não consegue encontrar em você a felicidade, felicidade interior, felicidade de ser quem você é. Te impede de ser um pouco mais satisfeita consigo mesma. E isso te impede de ser satisfeita com a própria vida. Não no mental. Esse impedimento, ele é no emocional. Você pensa o certo, mas não sente o certo.
porque o bloqueio está lá no corpo emocional. Você sabe que é o certo, né? Você é uma pessoa humilde, você sente isso, você bota isso em prática na sua vida, né? Eu tenho tudo, eu sou feliz, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que necessito. Eu tenho emprego, eu sou feliz, né? Não é eu sou feliz com meu emprego, eu sou feliz com meu relacionamento, sou feliz com a vida. Nada me falta. Então, no mental tá tudo certo, né? Mas no emocional tá assim, a alegria, algum momento alegre vem, mas você fica alegre, mas não tão alegre. Não é uma alegria profunda, é uma alegria mais assim, aqui eles usam o termo tainted, é uma alegria que ela é misturada e meio que abafada pela vibração da tristeza profunda. E eu sei disso porque eu passo por isso. Interessante, Posso? Sibeli. Estou te ouvindo aqui, prestando bastante atenção em tudo que você está dizendo. Realmente, eu penso assim, poxa, eu sou feliz, é o que você falou. No mental, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Imagina, eu sou uma pessoa feliz. Que isso? Nossa, eu não tenho isso não. As pessoas que são depressivas é que ficam, né, falando muito em tristeza, mas realmente, agora você falando, né, o mental te diz isso, mas e o que está lá dentro? Será que realmente é totalmente feliz consigo mesmo interiormente? Uhum. Ô, Sibeli, a sua sugestão seria a meditação minha, eu seguir novamente, realizar essa meditação especificamente? Sim, Ou, né? Tá bom. Eu sim, tenho os deveres de casa aí. porque ela vai diretamente ao ponto, né? Opa, Ela vai diretamente na onde você tem mais necessidade de trabalhar hoje. Pelo que eu consegui ver, pelo que eu consegui entender, na minha leitura a seu respeito, eu acho que ela vai diretamente ao ponto. Ah, Já deixa os lencinhos do lado. pode deixar. Tá do lado. Mas Obrigada. esse trabalho, ele vai sendo repetido, né? E com o auxílio dos mentores, e não só dos arturianos, mas dos seus mentores e da espiritualidade maior, tá? O trabalho dos psicólogos, dos psicólogos do além, com você, quando você está fora do corpo, tá? É um trabalho completo, ele é um trabalho mais amplo, não é só a meditação, tá? Então a gente faz um pouquinho na meditação para ser uma coisa mais consciente do que está fazendo, né? Do que está pedindo para ser feito. E tem a parte que a gente não está tão consciente, que a gente não vê, a não ser que você seja clarividente, tá? A gente tem as nossas percepções, mas nem todo mundo consegue perceber a presença dos mentores do teu lado, fazendo trabalho energético, tá? A presença dos arturianos do teu lado, fazendo trabalho energético, botando implementos, aparelhos para te ajudar nessa depuração, nessa purificação do seu corpo emocional. Tá? E a gente não se lembra do que faz quando está fora do corpo, né? Então, quando a gente está pedindo esse auxílio e tem esse acompanhamento, muitas vezes quando a gente está fora do corpo, os psicólogos da além vêm e nos ajudam na parte psicológica, né? E aí a gente começa a acordar no dia seguinte, a gente acorda assim, cada vez melhor, começa a ficar mais alegre, né? No caso, quando está trabalhando a tristeza, começa a acordar um pouco mais alegre com a vida,
Começa a dar risada à toa. Eu passo por isso várias vezes. Às vezes eu falava para vocês me perguntavam do que eu estava rindo. Eu estava rindo à toa porque de repente eu tinha assim uma explosão de alegria dentro de mim, tá? Parece que não é nada, porque a gente não percebe tudo, mas muito está sendo feito e de repente as coisas começam a fluir de um jeito no teu corpo, tá? Que você começa a ficar rindo à toa. À Sim. toa, vírgula, né? Você não sabe por quê, tá? Tipo, entre aspas, você não sabe por quê. Não tem muita consciência do porquê, mas tá só alegre. Tá rindo à toa. É coisa que eu não conseguia fazer antes. O Alexandre é testemunha. Tá? Quando eu começava assim a rir à toa, ele até estranhava. Né? Ele olhava para mim, não, essa não é você, você não é assim. Né? Ele estranhava. Mas essa modificação toda, essa limpeza dos corpos que está sendo feita, essa harmonização dos corpos que está sendo feito, trabalho psicológico, trabalho no coração, no chakra cardíaco, através do chakra cardíaco. Tá uma beleza. Tá? Mas, Faz tempo que os psicólogos, só um momento, faz tempo que os psicólogos da Além estão trabalhando comigo com relação à minha percepção da minha vida nesse mundo. Porque eu achava que ser feliz nesse planeta era impossível. E eu olhava para dentro de mim e eu não conseguia achar um motivo para sentir a alegria. No mental estava tudo certo, mas o sentir estava lá. Não sai faísca, meu filho, não rola. Essa alegria não está faiscando. Eu não sinto isso dentro de mim. Né? No mental, como eu falei para você, por isso que eu falei que era experiência própria. No mental estava tudo certinho. Tá faltando nada. Não estou passando necessidade. Eu posso não ter os meus sonhos. Posso não ter realizado os sonhos que eu fiz. Né? Que eu criei há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas hoje eu sou outra. Né? Hoje eu sou outra. Hoje o que para mim significa a minha realização mudou. Eu mudei a minha forma de pensar do que é a minha realização pessoal. Tá? Então vai fundo. Estou te dizendo por experiência própria. O trabalho energético é feito junto com o trabalho psicológico, porque a gente se esforça, porque a gente pede, porque a gente olha para dentro de si. E aí a espiritualidade maior vem e nos ajuda. Pode ser humano, pode ser ET. Eles vêm e nos ajudam. Tá? Porque você está se fazendo pronta, você quer mudar, você quer melhorar. Você quer enxergar a vida com amor e alegria. Tá? Aquele padrão de pensamento que eu tinha de que ser feliz no planeta Terra era impossível, ele está mudando. Não só no mental, como no emocional. Está mudando. Está sendo um trabalho árduo. Está sendo um trabalho difícil. Choro de vez em quando? Choro. Né? Tô tendo expurgo no corpo físico, eu tô doente. Tudo isso faz parte da modificação, tudo isso faz parte da transmutação, transformação do ser humano. Tá? Eu tô ficando cada vez melhor. Mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. Ontem meu sou estava falando comigo que para eu não ficar impressionada se eu ficasse muito tonta, depois do trabalho que foi feito, porque eu estava passando por modificações no meu DNA. E eu perguntei, o que você quer dizer com isso? Modificação no DNA. Aí a resposta foi: da toda a transformação, dessa modificação que muita gente chama de reforma íntima, eu chamo de outras coisas, tá? De olhar para dentro de si
e fazer todo esse trabalho árduo de mudar a forma que eu penso, mudar meus padrões de pensamento e de sentimento, mudar a forma na qual eu vejo a vida no planeta Terra, mudar a forma que eu penso a respeito do que é a minha realização pessoal, meus sonhos. Toda essa mudança e todo esse trabalho que a gente tem feito do Projeto Luz Interior, nesse contato com as consciências críticas, com os ETs, com os nossos irmãos dos planos superiores, está modificando todo o meu corpo astral, e do corpo astral está havendo uma modificação no corpo físico, no DNA. Em outras palavras, as minhas células estão ficando mais alegres. Só para fazer uma piadinha no final, tá? As minhas células estão ficando mais alegres, mais satisfeitas com elas mesmas, tá? Estão saindo do padrão depressão, tá? Estão saindo do padrão não gosto de viver na Terra. Eu agradeço por tudo que você disse, eu prestei atenção em cada detalhe. Eu quero, sim, eu quero trabalhar essas emoções, eu quero mudar, eles sabem disso. Então, é isso aí, com muita humildade, se o que tiver que chamar de atenção, bom, pode chamar atenção. Se eu tiver ego para ser quebrado, sempre tem, vou trabalhar isso. Tudo que for difícil, vamos trabalhar. É isso aí, tudo no seu tempo. Eu acho que não vou esperar, vou aproveitar agora. Ah, eu posso cortar depois? Então, Pode falar, Juan. Fábio, você deve estar lembrada dos nossos encontros aqui uns dias atrás, que foi para trabalhar as emoções também. No momento que comecei a falar, as emoções emergiram e eu tive a oportunidade, mesmo sem procurar saber o porquê das emoções, o porquê da tristeza, o porquê da culpa. A resposta veio naturalmente. E daí, na sua fala, eu estava me lembrando que antes disso acontecer comigo, quando eu estava alegre, eu nunca parei de estar alegre, interromper a alegria para perguntar, mas por que eu estou alegre? O que foi que eu fiz para estar alegre? O que foi que eu fiz no passado para agora eu merecer essa alegria? Né? A gente apenas curte a alegria, curte o momento abençoado de estar se sentindo bem, livre, liberto, alegre, de bem consigo mesmo, de bem com a vida, de bem com o amor que tem. E ao contrário, quando vem a tristeza e vem as lágrimas para lavar a nossa alma, nós tentamos segurar a tristeza em busca de procurar, neste momento, entender o porquê da tristeza. Apenas curta a tristeza, da mesma maneira como curta a alegria, que no momento certo, estampadas as caixinhas onde nós escondemos as emoções, eles, as razões, os porquês virão normalmente, principalmente se fizermos os nossos momentos de meditação, mas bem leve, sem ter obrigação de acertar. No momento certo, elas emergirão. O perfume dará a rosa o seu valor. Então, não precisa forçar, não precisa se preocupar o porquê que está triste e quando vai deixar de estar triste. As razões virão
quando você estiver pronta para lidar com ela. Então, da mesma maneira como não está dando os nossos momentos de alegria, não está esse momento especial que você está em contato com o teu íntimo, com as tuas câmaras secretas do coração, onde a gente esconde aquilo que a gente tem medo. E a gente mesmo não gostar de mesmo quando a gente descobrir tudo aquilo que vai sentir. Mas é isso que nos faz, cada um de nós. É isso que nos faz importantes. É isso que nos faz diferentes. É isso que nos dá identidade. É isso que nos faz importante. Porque sem nós, com esses sentimentos, essas emoções, nesse momento, o universo não seria completo. Apenas tenha paciência. Se ame do mesmo jeito, porque todo esse amor está explodindo dentro de você, apenas na forma de uma lágrima. Agradeço por suas palavras. Muito bonitas, muito profundas. Tocaram meu coração e realmente é muito bonito tudo isso. E você não está só quando, quando se manifesta para deixar uma mensagem para cada um de nós. Agradeço. Obrigado, Obrigada, Júnior. namastê. Obrigada. Nós temos então um convidado especial. Já tá aí? Já está faz tempo. Ué, Boa noite a todos. Boa noite. boa noite. É com muito prazer que estou aqui hoje, agradecendo pela oportunidade de trabalhar com vocês mais diretamente e de poder conhecer o coração de cada um de vocês. Nós fizemos uma expansão do seu chakra cardíaco, as costas, alguns trabalhamos no frontal e outros no coronário, com o objetivo de fazer com que vocês pudessem ter um contato mais íntimo com seu Soul. Esse trabalho continuará pelas próximas semanas. Ele está só começando. Peço desculpa pelas dores. Alguns de vocês são bem sensíveis e conseguem sentir, mas tenho a certeza que a dor será temporária, somente enquanto ser necessário para fazer os ajustes para que vocês possam continuar a desenvolver a conexão entre os seus vários corpos que vocês possuem. Essa dor, essa pressão no peito é normal, porque vai também, ele está tendo, tu vai sentir pressão no peito, no chakra aqui da, Garganta? da garganta. Então essa região você vai sentir um calor, um peso, mas logo até amanhã já deve passar. E ficamos muito felizes de poder estar aqui com vocês novamente, poder se juntar a essa egrégora de luz que vocês já têm. Muita paz e muita luz para todos. Namastê. Namastê.